Deus ouve a oração. Deus ouve a oração dos humildes. O nosso Pai Celestial aguarda para nos conceder a plenitude da sua bênção. É nosso privilégio beber largamente da fonte do amor ilimitado. Como é estranho que oremos tão pouco. Deus está pronto e disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos. E, no entanto, há muita relutância manifestada da nossa parte em tornar conhecidas as nossas necessidades a Deus. O que pensarão os anjos celestiais destes pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de infinito amor de Deus anseia por eles, pronto a dar-lhes mais do que eles podem pedir ou pensar, e todavia eles oram tão pouco e têm tão pouca fé? Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, gostam de estar na sua presença. Consideram a comunhão com Deus a sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e sem a companhia da sua presença. Deus aceita aqueles que têm um coração humilde, confiante, contrito, e ouve as suas orações, e quando Deus ajuda, todos os obstáculos serão ultrapassados. Quando homens com grandes capacidades naturais e elevada erudição têm falhado quando colocados em posições de responsabilidade, enquanto aqueles de intelecto mais fraco, com circunstâncias menos favoráveis, têm sido maravilhosamente bem-sucedidos. O segredo foi: os primeiros confiaram em si mesmos, enquanto que os últimos se uniram com aquele que é um maravilhoso conselheiro e poderoso na realização da sua vontade. Deus ouve e responde à oração. Deus ouve a oração. Cristo disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ele torna a dizer: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 14:14 e 12:26. Se vivermos de acordo com a sua palavra, cada promessa preciosa que ele deu será cumprida em nós. Não somos merecedores da sua misericórdia, mas ao nos entregarmos a ele, ele recebe-nos. Ele operará por e através daqueles que o seguem. O Senhor certamente ouvirá e responderá às orações dos seus obreiros, se eles o buscarem para conselho e instrução. Deus ouve as orações de todos os que o buscam de verdade. Ele tem o poder que todos nós necessitamos. Enche o coração com amor, alegria, paz e santidade. Vi que cada oração que é elevada com fé a partir de um coração honesto será ouvida por Deus e atendida. E aquele que enviou a petição terá a bênção quando mais necessitar dela, e ela excederá frequentemente as suas expectativas. Nenhuma oração de um verdadeiro santo é perdida, se for elevada com fé a partir de um coração honesto. Deus escuta cada oração. O Deus infinito, disse Jesus, dá-vos o privilégio de se aproximarem dele em nome do Pai. Compreendam tudo o que isto implica. Nenhum pai terrestre alguma vez pleiteou tão fervorosamente com um filho errante como aquele que vos fez pleiteia com o transgressor. Nenhum interesse humano e amorável alguma vez seguiu o impenitente com convites tão ternos. Deus habita em cada casa, ouve cada palavra que é proferida, ouve cada prece que é feita, prova as tristezas e os desapontamentos de cada alma, considera o tratamento dado ao pai, à mãe, à irmã, ao amigo e ao vizinho. Ele preocupa-se com as nossas necessidades e o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça fluem continuamente para satisfazer a nossa necessidade. Deus ouve cada oração sincera. A Bíblia mostra-nos Deus no seu elevado e santo lugar, não num estado de inatividade, nem em silêncio e solidão, mas rodeado por miríades e por milhares de seres santos, todos aguardando para executar a sua vontade. Ele está em comunicação ativa com cada parte do seu domínio, através de canais que não conseguimos discernir. Mas é neste minúsculo mundo, é nas almas pelas quais ele deu seu único Filho como Salvador, que estão centrados o seu interesse e o interesse de todo o céu. Deus inclina-se no seu trono para ouvir o clamor do oprimido.
A cada oração sincera ele responde: eis-me aqui. Ele ergue o angustiado e o oprimido. É afligido em todas as nossas aflições. O anjo da sua presença está perto para livrar em toda a tentação e em toda a provação. Os discípulos ainda não estavam familiarizados com os recursos e o poder ilimitados do Salvador. Ele disse-lhes: até agora nada pedistes em meu nome. João 16, 24. Ele explicou que o segredo do sucesso deles estaria em pedirem força e graça em seu nome. Ele estaria presente perante o Pai para apresentar o pedido por eles. Ele apresenta a oração do humilde suplicante como seu próprio desejo em favor daquela alma. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa com fluência, mas se o coração está nela empenhado, ela ascenderá ao santuário onde Jesus ministra e ele apresentá-la ao Pai sem qualquer palavra estranha ou gaguejada, bela e fragrante com o incenso da sua perfeição. O caminho da sinceridade e da integridade não é um caminho livre de obstáculos, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Não há nenhum ser vivo que tenha qualquer poder que não tenha recebido de Deus, e a fonte de onde ele procede está franqueada ao mais fraco ser humano. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em meu nome, ordenou Cristo aos seus discípulos que orassem. No nome de Cristo, devem os seus seguidores estar de pé perante Deus. Através do valor do sacrifício feito por eles, têm valor aos olhos do Senhor. Por causa da justiça imputada de Cristo, são considerados preciosos. Por amor a Cristo, o Senhor perdoa aqueles que o temem. Ele não vê neles a vileza do pecador. Reconhece neles a semelhança do seu Filho, em quem eles creem. Nenhuma oração sincera se perde. Deem a conhecer os vossos pedidos ao vosso Criador. Ninguém que venha a Ele com um coração contrito é rejeitado. Nenhuma oração sincera se perde. Entre os hinos do coro celestial, Deus ouve os clamores do mais fraco ser humano. Derramamos o desejo do nosso coração nos nossos aposentos, pronunciamos uma oração ao caminharmos, e as nossas palavras chegam ao trono do monarca do universo. Podem ser inaudíveis para qualquer ouvido humano, mas não podem desvanecer-se no silêncio, nem podem perder-se entre as atividades comerciais que estão em curso. Nada pode sufocar o desejo da alma. Ele ergue-se acima do burburinho da rua, acima da confusão da multidão, até chegar às cortes celestiais. Estamos a falar com Deus e a nossa oração é ouvida. Você que se sente o mais indigno dos homens, não tema entregar o seu caso a Deus. Deus ouve a intercessão de Jesus misturada com as nossas orações. Cristo prometeu ser o nosso substituto e o nosso penhor, e não negligencia ninguém. Há um fundo inesgotável de obediência perfeita resultante da sua obediência. No céu, os seus méritos, a sua abnegação e o seu sacrifício pessoal são apreciados como incenso destinado a ser oferecido com as orações do seu povo. Quando as orações sinceras e humildes do pecador ascendem ao trono de Deus, Cristo mistura-as com os méritos da sua vida de obediência perfeita. As nossas orações são tornadas fragrantes por este incenso. Cristo prometeu interceder em nosso favor e o Pai sempre ouve o seu Filho. Deus responde sempre, embora possamos não o perceber. Se vamos a Deus, sentindo-nos desamparados e dependentes, como realmente somos, e com fé humilde e confiante tornamos conhecidas as nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, que vê tudo o que há na criação e que governa tudo pela sua vontade e pela sua palavra, ele pode responder e responderá ao nosso clamor e deixará a luz brilhar no nosso coração. Através da oração sincera somos postos em ligação com a mente do infinito. Podemos não ter uma prova clara nesse momento de que a face do nosso Redentor está inclinada para nós com compaixão e amor. Mas é de fato assim. Podemos não sentir o seu toque físico, mas a sua mão está sobre nós com amor e com piedosa ternura.
As respostas de Deus nem sempre são o que esperamos. Peçam, pois, peçam e receberão. Peçam humildade, sabedoria, coragem, aumento de fé. Para cada oração sincera virá uma resposta. Pode não vir exatamente como desejamos ou no momento em que a esperamos, mas virá do modo e no tempo que melhor corresponda à nossa necessidade. Deus responde às orações que proferimos na solidão, no cansaço, na provação, nem sempre segundo a nossa expectativa, mas sempre para o nosso bem. Deus ouve as orações pela conversão de almas. Quando aqueles que conhecem a verdade praticarem a abnegação prescrita na palavra de Deus, a mensagem avançará com poder. O Senhor ouvirá as nossas orações pela conversão de almas. O povo de Deus fará sua luz brilhar e os descrentes, vendo as suas boas obras, glorificarão nosso Pai Celestial. Creiam que Deus ouve as vossas orações. O povo de Deus deve mover-se com inteligência. Não devem ficar satisfeitos enquanto cada pecado conhecido não for confessado. Então é seu privilégio e dever crer que Jesus os aceita. Não devem aguardar que outros avancem através das trevas e obtenham a vitória para eles desfrutarem. Tal gozo durará apenas até que a reunião termine. Mas Deus deve ser servido por princípio, não por sentimento. De manhã e à noite obtenham a vitória para vós na vossa família. Não permitam que o vosso trabalho cotidiano vos impeça de assim fazerem. Tomem tempo para orar, e ao orarem, creiam que Deus vos ouve. Misturem a fé com as vossas orações. Podem não sentir sempre a resposta imediata, mas é então que a fé é provada. São provados para ver se confiarão em Deus, se têm uma fé viva e permanente. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Caminhem pela prancha estreita da fé. Confiem tudo nas promessas do Senhor. Confiem em Deus nas trevas. Esse é o tempo para ter fé. Mas frequentemente deixam os sentimentos governar-nos. Procuram mérito em vocês mesmos quando não se sentem confortados pelo Espírito de Deus e desesperam porque não o encontram. Não confiam o suficiente em Jesus, o precioso Jesus. Não fazem com que o seu mérito seja tudo, absolutamente tudo. O melhor que possam fazer não merecerá o favor de Deus. É o mérito de Jesus que vos salvará. É o seu sangue que vos purificará. Mas têm esforços a fazer. Devem fazer o que podem da vossa parte. Sejam zelosos e arrependam-se. Depois, creiam. Siga-me no canal Fé Sem Limites, de Josemar Oliveira.